começou a sua história com o Sebrae Espírito Santo? Olha, a minha história começou lá na década de 80, né, no final de 85 até o final da década de 80. Aí eu morava em São Paulo e vinha dar aula aqui em Vitória todo final de semana. E lá em São Paulo eu trabalhava numa empresa e numa região que tinha muita essa ação, né, de formação empreendedora, de cultura de inovação, né, de qualificação do microempresário. E eu tinha grandes amigos meus que eram servidores do Sebrae e também gestores aqui no Espírito Santo. Então eu comecei a conversar com essas pessoas e alguns deles se animaram com essa conversa, então eu comecei a ter participação, conversas mais ativas. No Sebrae, por exemplo, uma figura que foi muito importante nessas conversas é o Luciano Lírio, né, que era um técnico, né, muito competente e muito qualificado. Quando a gente ia conversar sobre outras questões aqui no Sebrae, a gente tinha outros atores, tá certo, na época, como o Benildo Denadai, que era da Findes, mas que tinha uma atuação importante no Sebrae, algumas lideranças, né, como o professor Roberto Penedo, que era uma liderança aqui na área de governo, Orlando Calimã, que também era uma liderança aqui na cultura, né, de economia, da economia, enfim. Então comecei nessa época lá de 86, 85, 86, por aí 87, e em 91, quando eu retornei para o Espírito Santo, o professor Penedo foi eleito reitor da universidade, me convidou para ser o diretor-presidente da Fundação Cecília Anabel de Almeida, e uma das tarefas que ele me deu é que eu fosse representar a UFES no Conselho do Sebrae, no sentido de estreitar ainda mais as ações da universidade com o Sebrae, por conta das coisas que eu acreditava, que ele não só acreditava, como ele queria levar isso para dentro da universidade. Então eu tenho uma coisa aí de 30, 35 anos e essa parceria continua até hoje. Pois é, você fala de uma parceria que ela começa, como você falou, né, estruturada. Como é que funcionava essa parceria? Olha, ela funcionava por amizade das pessoas, minha com as pessoas, por um acreditar no outro e sem nenhum formalismo. Tá certo? Então, dentro do conselho, como é que isso era operacionalizado? Não, quando eu passei a ser conselheiro, aí eu não trazia mais a minha opinião pessoal. Eu trazia a opinião institucional da UFES, que era uma opinião trabalhada dentro da universidade, junto com o professor Roberto Penedo, que era o nosso reitor, né, o professor Artelírio Bolsonaro, que era o vice-reitor, e mais a assessoria do professor Penedo. Né? Então, dentro dessa assessoria, eu sei que eu vou desagradar alguns nomes, que eu não vou lembrar de todos, mas a gente pode destacar aqui o professor Haroldo Rocha, o professor José Buffon, que está aí atuando até hoje no mundo da inovação, do empreendedorismo, a professora Ângela Morange, infelizmente já falecida, o professor Orlando Calimã. Então a gente discutia isso nesse âmbito da universidade e trazíamos para o conselho do Sebrae alguns pensamentos que nós tínhamos na universidade, discutíamos, avançávamos aqui no conselho e fazíamos uma devolutiva para a universidade de quais as ações que o conselho entendia interessante que fossem desenvolvidas na universidade. E assim nós processamos, né, durante esse processo, desse tempo, né, que eu fui membro do conselho. Que projetos você destaca que foram implementados a partir dessa dinâmica, Sebrae, UFES, né? O primeiro projeto que nós fizemos efetivamente foi logo em 92, quando, numa discussões no Conselho do Sebrae, tinha uma discussão muito quente, muito calorosa e muito profunda, que o grande provocador dessa discussão era o Dr. Dessone, tá certo? Eu não me lembro o primeiro nome dele agora, mas era o Dr. José Fernando Etienne Dessone, que tinha empresas, que era dono de empresas de computação, não era informática na época, não era de informática e computação, e que trazia preocupação
a preocupação de que nós tínhamos que formar pessoas, formar gente para o mundo da tecnologia de informação. Nós tínhamos que formar empreendedores, né, para que a gente pudesse atrair negócios para o Espírito Santo e não ficar recebendo empresas sempre de fora. Então, a partir dessa provocação, eu internalizei isso dentro da universidade e eu trabalhava na época no departamento que chamava Engenharia Industrial e Informática, porque não existia essa cultura ainda dentro da universidade, né? E aí lá no departamento de informática, junto com o professor Francisco Negreiros, hoje já falecido, nós criamos um programa dentro do departamento de empreendedorismo em informática. E aí submetemos esse programa com o apoio do SEBRAE ao CNPq, e em 93, numa chamada do CNPq, em 93 nós tivemos esse programa sendo reconhecido pelo CNPq e com recursos financeiros. Tá? Então, na primeira edital do CNPq foram apoiados 12 projetos do Brasil e o nosso projeto foi um desses contemplados. Então, aí, o que nós fazíamos? Então, todas essas personalidades que eu falei iam lá na disciplina para poder conversar com os estudantes, tá certo? E mostrar para eles as oportunidades, né, que poderiam surgir. Então, o Dessone ia sempre lá falar, o Luciano Lírio ia conversar, o Dr. Sérgio Rogério de Castro ia lá conversar com os meninos, tá certo? Lá com os alunos. E aí nós, então, começávamos a formar, primeiro, criar nos alunos a cultura da inovação e criar também, junto da cultura da inovação, despertar o interesse desses alunos pelo empreendedorismo. E aí, para a gente poder criar uma coisa mais concreta, nós levávamos, a partir das discussões no Conselho do SEBRAE, nós levávamos alguns desafios para a disciplina, e esses alunos, eles então iam desenvolver soluções para aqueles desafios, tá certo? O que hoje se chama aí de pitches, de hackathons, etc. A gente não tinha esses nomes lá na época. E no final da disciplina, nós fazíamos um concurso dessas soluções. A gente fazia isso de uma maneira formal, é como se os alunos estivessem falando para um investidor. Então, era feito no auditório da Findes, né, com personalidades do SEBRAE, da Findes, do mundo empresarial aqui do local, para poder avaliar o que os alunos tinham desenvolvido. E muitos desses projetos foram para o mercado? Muitos desses projetos não só foram para o mercado, como estão no mercado e expandiram no mercado. Tá certo? Então, formalizados como empresas. Formalizados como empresas que já se diversificaram, empresas que cresceram muito. Por exemplo? Por exemplo, antes de falar das empresas, em 94 o SEBRAE teve uma atuação fundamental na criação da Tec Vitória, que é a incubadora. Então, por exemplo, a partir da estruturação da incubadora, né, nós podemos então facilitar a vida desses jovens, porque eles tinham espaço para incubar suas criações, tá? E desenvolver os seus negócios. Então, por esse processo, por exemplo, passou por esse processo. Quando eu digo passou, não significa que ficou lá o tempo que ele tinha direito de ficar, porque às vezes eles crescem. Passou por esse processo, por exemplo, a PicPay, passou a Mogai Tecnologia, passou a Vixteam, passou a Qualidata, Próspera, Nova Era, né? A Unitera, que coincidentemente eu fui um dos sócios dela lá no passado. Enfim, passaram diversas empresas. Então era um polo mesmo de criação, de inovação. Era um polo de criação de inovação, tá certo? Então a gente fez esse processo. Esse processo ele teve muito sucesso. Né? Isso foi na década de 90, isso começou na década de 90, no início da década de 90, 92, 93. Isso durou até, o boom desse processo durou até do início dos anos 2000,
quando esse processo foi expandido. A FAESA incorporou esse processo, o IFES incorporou esse processo, e aí os resultados estão aí, né? Porque o IFES, com essa quantidade de incubadoras maravilhosa que ele tem espalhado pelo interior do estado, que é a origem de tudo isso, e essas pessoas que estão, então, por exemplo, a grande autoridade hoje do IFES nesse processo, que é o Francisco Rapichan, passou por esse programa, tá certo? Então, e tinham, inclusive, você me falou de cursos de extensão que eram para formar essas pessoas. tinha, né? tinha. Então, por exemplo, quando nós detectou-se no Conselho do Sebrae que tinha que ter capacitação no Estado para a área de computação, para a área de informática, nós tínhamos que se preocupar com gente, com formação de pessoas, porque não tinha na época essa cultura de, como tem hoje, graças a Deus, né, de cursos de ciência de dados. Antigamente não tinha, era um curso aqui e outro. Então, o que é que nós fizemos? Começamos, então, a criar cursos de extensão para levar os jovens do nosso estado, né, para poder se capacitar. Então, por exemplo, a primeira demanda que surgiu no Conselho do Sebrae, a partir da necessidade das micro e pequenas empresas, era programador de computação. Ou seja, tudo que eles queriam fazer tinha que contratar uma grande empresa, que eles geralmente não podiam pagar, ou e mesmo as médias empresas tinham que trazer soluções de fora do estado. Então, nós criamos lá um curso de extensão, de formação de programação em programadores de computação. Isso foi lá na década de 90, tá certo? Início. Já nessa articulação, nessa Sebrae, UFES, tá certo? E isso se expandiu, isso cresceu, né, até que isso se mantém até hoje, esse programa. Né? Depois desse programa, ele deixou de ser empreendedorismo e informática, ele passou a ser um programa de inovação e empreendedorismo, que vale para toda a universidade. Né? Então, hoje ele está espalhado em todos os cantos da universidade, tá certo? Então, e você me falou também de um programa de formação da cultura inovadora. Que isso foi para as comunidades. Porque na visão que nós trabalhamos na época, nós discutimos muito isso aqui no Conselho do Sebrae, a gente tem, quando eu quero falar em progresso, desenvolvimento, a gente precisa primeiro criar uma cultura de inovação nas pessoas. Né? Porque muitas vezes a pessoa faz inovação importante, inovação até disruptiva a pessoa faz, mas ela não tem a cultura de que aquilo que ela está fazendo é uma inovação importante, ou que pode se caracterizar como uma inovação importante. Então, a primeira coisa que a gente fazia era levar a cultura da inovação, né? Discutir. Isso não tinha cursos formalizados. Isso eram encontros que a gente fazia com as diversas comunidades e, então, fazendo discussões para poder deixar com que as pessoas falassem das suas ideias, falassem do que tem na sua cabeça, e a gente, então, com os especialistas, né, aí entra o Sebrae, para colocar os especialistas nas diversas áreas que iam surgindo, para ir orientando aquelas pessoas para dizer, olha, e algumas dessas pessoas, né, desenvolviam aquelas inovações por conta própria e viravam empreendedores. Algumas dessas pessoas não queriam desenvolver, mas precisava proteger aquela inovação, então o Sebrae ajudava na questão da propriedade intelectual, tá certo? E assim foi feito, né? E aí, a partir daí, então, surgia, quando a pessoa tinha interesse em ela própria desenvolver o seu processo, transformar aquela inovação em produto de mercado, aí tinha que entrar, então, em toda a formação que se precisa do empreendedor, de planos de negócio, tá certo? Estruturação de um plano de negócio, estruturação da sua capacitação para a questão de custos do seu produto, como que você transforma custo em preço, como que você faz controle de qualidade dos seus processos, tá certo? Desse resultado, né, dessas articulações que vem desde lá da década de 80, passa por 90,
Existe algum exemplo que tenha lhe marcado, que lhe emocione, que foi um resultado inesperado, né, que você teve essa devolutiva? Olha, existem alguns exemplos, né, quando a gente trabalha com o que na literatura se chama da inovação social. Tá certo? Quer dizer, porque às vezes a pessoa acha que a inovação é tecnologia, e não é. Tá certo? A inovação ela está em qualquer lugar. Obviamente que a tecnologia, em alguns casos, é fundamental, tá certo? É indispensável. Mas quando você fala em inovação, não precisa ser grandes transformações tecnológicas, né? Então, quando nós, na meados dos anos 2000, nós começamos a trabalhar com uma cultura que estava sendo disseminada nos Estados Unidos e na Europa, que era a cultura de você trabalhar inovação orientado pelo usuário. Tá? Então, ou seja, é o processo de inovação em que o usuário ele é a parte mais importante. Então, se você vai precisar de usar tecnologia ou não vai precisar usar, não é essa a questão que está em jogo, né? E aí essa abordagem, né, foi desenvolvida no MIT, nos Estados Unidos, e eles deram o nome lá de Living Labs, que são os laboratórios vivos, tá certo? Então eu trouxe essa discussão na época com o Sebrae compreendeu com muita facilidade esse processo, ajudou muito, né, no desenvolvimento disso, e aí nós começamos então a levar essa cultura para junto dos territórios. E nós fizemos uma opção de levar para os territórios das regiões menos favorecidas. Aí foi uma opção que foi feita internamente na UFES, tá certo? E que o Sebrae apoiou. Aí nós temos alguns exemplos que foram assim fundamentais. Um primeiro exemplo é a transformação, melhorar a autoestima das pessoas com a sua residência. Então nós fizemos um projeto que foi coordenado pela professora Miriam Magdala, né, que está aí até hoje trabalhando com isso, em que nós fomos na periferia, na região da Leitão da Silva aqui, complexo do São Benedito, complexo do Itararé, e era você olhar e descobriu-se lá que tem muita gente lá com habilidade em construção civil, que a pessoa mora naquele lugar, mas é operário da construção civil, tá certo? Então, por que essas pessoas não estão usando esse conhecimento deles na transformação do ambiente, do habitat que ele vive, né? E aí, isso foi feito, então um processo que teve a participação do Sebrae, é importante, e aí o resumo é o seguinte, desse processo, com a coordenação da Miriam, surgiu um empreendimento de construção de tijolos ecológicos montado pelas mulheres do território. E aí, com isso, elas conseguiram fazer grandes negócios, porque hoje você passa, eu tenho as fotos, a gente tem esse registro disso, em que você passa, olha como é que era antes a vida das pessoas e como é que ficou depois. E as mulheres lá do setor montaram, com o apoio do Sebrae, uma indústria de construção de tijolos ecológicos, receberam formação do povo da engenharia civil, da UFES, que trabalha com essa questão. Então, isso é um exemplo que eu acho muito gratificante. Um outro exemplo são dois estudantes que moravam lá no complexo Rosa da Penha, lá em Cariacica, na Avenida do Contorno, que eram estudantes noturnos da UFES, do curso de contabilidade, que participaram desse programa e começaram a enxergar de que eles poderiam levar para a periferia da cidade, né, para uma região, me desculpa aqui o termo, mas na época era considerado favela, né, que eles podiam levar para aquela comunidade uma organização econômica naquela comunidade. Então, eles foram conversar conosco e nós fizemos o apoio inicial da UFES, tanto da área da informática quanto na área da contabilidade. Depois eles tiveram o apoio do Sebrae na área da formação empreendedora e eles montaram um sistema de contabilidade onde eles conseguem controlar a contabilidade da mulher que fabrica salgadinho, da mulher que fabrica bolo e doce, do alfaiate, do barbeiro, do dono da padaria, do dono da lojinha que vende suco com pastel, tá certo? E aí eles fizeram esse experimento
E eles montaram depois um escritório para valer mesmo de contabilidade, com esse foco, com esse nicho de mercado. E aí eles assumiram toda a contabilidade de todos os empreendimentos. Então você vê, eram empreendimentos absolutamente informais, que passaram a entender a importância da formalidade, gerando emprego, gerando imposto, gerando renda, e com organização, né, com sustentabilidade financeira. Então, se são exemplos, são alguns exemplos, né, que mostram como que essa junção ela pode ser efetiva, tá certo? E, Anilton, mais agora, né? Falando mais dos processos agora de avanço da inovação. Como é que o Sebrae vem se posicionando nessa parceria com a UFES? O que você traz de novidades sobre essas ações? Eu diria assim, eu diria que a maior novidade que eu acho que representa de uma maneira simplificada e de uma maneira bastante objetiva que a gente pode dar é o ASX que aconteceu no final do ano passado. As pessoas, nós tivemos aqui no meio de uma pandemia, tá certo? Um evento com a quantidade de gente assim não imaginável que aquela quantidade de gente pudesse estar circulando por um evento daquele tamanho, tá certo? Com aquela abrangência. E lá você viu que todas as instituições de ciência e tecnologia tinha lá a UFES com um stand do tamanho que a UFES nunca teve na sua história de 65 anos participação num evento de inovação como instituição. A participação da UFES se dava através do professor A, do professor B, mas não assim, a instituição UFES assumir a participação. Então nós tivemos lá um stand de 75 metros quadrados, quando o estande original programado para a UFES era um stand de 15 metros quadrados. Então você vê, a UFES multiplicou por 5, né? E o tamanho da área, né, de exposição, e foi pouco. E nós não, se tivéssemos mais espaço, teríamos tido mais gente expondo as suas inovações lá. Aí estava a UFES, IFES, UCL, UVV, FAESA, etc. Então isso mostra como que o Sebrae tem feito essa atuação, não apenas junto à UFES, como às instituições de ciência e tecnologia. Então, assim, eu diria assim, que eu que acompanho o Sebrae aqui bem de perto, bem de perto mesmo, desde o início da década de 90, tem 30 anos, tá? Eu acho que o Sebrae do Espírito Santo nunca esteve tão próximo das transformações tecnológicas, das transformações digitais na vida das pessoas como essa gestão atual, tá certo? Assim, eu posso, sem querer ofender a ninguém que já passou aqui, porque eu sou amigo de todos eles, tá certo? Eu sou amigo, graças a Deus, eu sou amigo de todos que passaram por aqui, mas a gente nunca teve uma atuação tão presente, tão ativa e tão assim marcante, contundente, né? Tentando completar aqui a resposta à sua pergunta, quando se criou a Mobilização Capixaba pela Inovação, a MCI, uma das primeiras parcerias que se fez dentro da MCI foi o UFES, IFES e o Sebrae. Então, ou seja, é o Sebrae compreender, tá certo? Compreender a importância que tem as instituições de ciência e tecnologia dentro desse processo. Então, hoje, grandes projetos que são desenvolvidos na MCI são desenvolvidos numa parceria Sebrae-UFES, outros projetos numa parceria Sebrae-IFES e outros projetos Sebrae-UFES-IFES. Então, isso mostra como que o Sebrae tem percebido esses movimentos, tá certo? Então, assim, eu sou suspeito em falar, né? Mas eu diria que o Sebrae ele tem, e eu conheço o mundo da inovação pelo Brasil afora, e são poucos os estados brasileiros, eu me orgulho disso, né? Como capixaba, são poucos os estados brasileiros onde você vê um Sebrae com atuação tão marcante como a que nós temos aqui. E quando eu falo pelo Brasil afora da atuação do Sebrae aqui, as pessoas dizem, mas eu quero lá ver como é que é. E eu já trouxe aqui, no Sebrae do Espírito Santo, algumas pessoas de alguns estados para vir conhecer, para conversar com o Toniato, para conversar com o Zé Eugênio, conversar com o Pedro Rigo, com os técnicos do Sebrae, para entender
que é isso, né? Como que a gente está conseguindo fazer? E falando, né, dos próximos 50 anos, como é que você consegue assim imaginar essa atuação do Sebrae, que já é grande, que já é contundente, como nos próximos 50 anos você imagina que se consolide? Olha, assim, eu tenho uma visão meio futurística do Sebrae, tá certo? Olhando o Sebrae de quando eu comecei a participar ativamente, em 1990 para hoje, a gente já tem um voo assim sensacional, né? E eu diria que nos próximos 50 anos a tendência é que esse voo seja para o infinito. Por quê? Por razões muito simples. Hoje nós temos no Estado um corpo de jovens gestores muito bem qualificados. Nós temos um corpo de jovens empresários muito bem qualificados. E o Sebrae tem um corpo técnico muito qualificado, e a juventude que está vindo aí, né, nesse período, é uma juventude que está vindo com a cultura da inovação emprenhada dentro de si. Tá certo? Então, ou seja, eu não consigo ver para o Sebrae daqui a 50 anos uma posição que não seja uma posição muito mais avançada do que está hoje, né? E quando, por exemplo, eu vou muito para o interior por conta da minha origem, e quando eu vejo lá no interior, né, o que acontece hoje, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo ruim que é da minha cidade natal, lá em Afonso Cláudio. Tem uma região de Afonso Cláudio que era degradação total há poucos anos atrás, que é o Vale do Empoçado. Você chega hoje lá, é uma coisa pujante, tá certo? E você chega lá nos restaurantes, nos bares, nas lojas, etc. Tem lá o selo do Sebrae com a formação que as pessoas recebem. E aquilo que era uma coisa, entre aspas, meio degradado, né, que era só do povo da roça, como se dizia antigamente, hoje virou um espaço cultural, tanto é que ganhou o nome Vale do Empoçado, né, como o Vale do Silício, porque lá não tem tecnologia, mas tem muito da cultura do agronegócio, tá certo? Para se mostrar, para se comercializar, para se apresentar para as pessoas, belezas naturais, tá certo? Então, ou seja, isso é a atuação do Sebrae. E isso vai ser, na minha opinião, daqui a 50 anos, isso vai estar sendo feito sem nenhum esforço, tá certo? As pessoas vão estar fazendo isso. Então é assim que eu quero ver o Sebrae. E eu quero estar aqui para ver. Viu?